Um pequeno exercício de imaginação. Imagina que você está lá, pequenininho, daí você começa a andar de bicicleta, daí você começa a participar de competições locais, regionais, nacionais, mundiais. 2 décadas depois, você se vê sendo um dos melhores ciclistas do planeta. A ideia do vídeo de hoje é falar sobre a transferência do Chris Froome da Ineos para Israel Startup Nation. Antes de falar sobre isso, porque eu sei que tem gente que não gosta de ciclismo, o que eu acho super compreensível, vamos supor que você se tornou um dos maiores ciclistas do mundo como Chris Froome. O que isso quer dizer financeiramente? O contrato do Chris Froome, ele é algo em torno ou 5 milhões de euros. O que para a moeda de hoje, conversão para reais, para vocês que estão no Brasil, é o equivalente a 30 milhões e meio de reais por ano. O que é equivalente a um salário mensal de 2 milhões e meio de reais. Agora, o cara precisa de motivação para se manter treinando, para se manter entre os melhores do mundo, para justificar um salário em contrato. Isso não está incluso mídia e etc. Então o cara precisa de uma motivação para se manter treinando. Então se nós dividirmos mensais por dia, ele recebe 85 mil reais por dia. Então quando toca o despertador, ele tem que lembrar, fala assim, quanto que é que eu ganho hoje mesmo? Sabe que eu devo acordar? 85 mil reais por dia. Vamos imaginar que, ok, ele levantou, desligou o despertador e falou assim, vamos lá para mais um dia duro de treino. Vamos imaginar que ele pedala em média 150 quilômetros todos os dias, 7 dias da semana. Obviamente não é isso, tem dia que ele pedala 200, 300, tem dia que ele não pedala, uma média de 150 por dia. Se nós dividirmos 85 mil reais que ele ganha por dia por 150 quilômetros, ele ganha o equivalente a 600 reais por quilômetro. E daí lembra que quando ele está na descida, ele ganha dinheiro sem fazer força. Se ele pega uma descida de 10 quilômetros, ele ganha 6 mil reais só descendo. E ele desce rápido, né? Então o dinheiro vem mais rápido. Galera, 600 reais por quilômetro. Isso é uma brincadeira, que não é brincadeira, é real. O cara ganha isso. Se nós formos transformar isso, vamos imaginar que algum ciclista ganhe 1/10 do que ele ganha. 1/10. Ou seja, os bons gregários e etc., talvez eles ganhem 30%, 40% do que o Chris Froome ganha. Eu estou falando em ganhar 10%. 10% do que ele ganha. Então, o cara teria um salário de 3 milhões e meio por ano, 250 mil reais por mês, ele ganharia 8.500 reais por dia e 60 reais por quilômetro. Eu tô fazendo essa brincadeira, mas eu acho que se fala muito pouco em dinheiro no esporte. Que afinal de contas, você começa como criança, mas o tempo passa, você passa a ter responsabilidade, família, filhos e etc. E a dedicação que você tem ao esporte, fama, tudo isso é muito legal, só que isso não coloca comida no prato, isso não garante futuro. Então eu acho que se fala muito pouco em dinheiro, sobre a questão financeira, e isso é uma pena mesmo. Mas falando do senhor Chris Froome, essa especulação dele, da transferência da equipe, ela já vinha rolando há um bom tempo, eu acho que não foi surpresa para ninguém. Pelo que parece, a equipe Ineos decidiu não renovar o contrato com o Chris Froome. Essa não renovação, ela tem várias informações subliminares. Tem uma entrevista do Chris Froome, do processo dele de recuperação, talvez de 2 meses atrás, no Instagram dele. Eu até fiz um vídeo sobre esse vídeo, eu sou péssimo. Se eu fosse youtuber, como youtuber deve ser, eu saberia qual é o vídeo que eu comentei isso. Mas ele tava fazendo uma entrevista, ele tava dando uma entrevista, e o cara pergunta pra ele, fala assim, como que é essa história de dividir a liderança da equipe numa grande volta? Ele falou que é super tranquilo na equipe, porque é tudo baseado em números. Então por mais que o ciclista fale que ele está bem, todos os dias a equipe técnica, o diretor esportivo, etc., eles checam os números dos ciclistas. É a forma mais científica que eles têm para analisar o potencial de um ciclista continuar sendo líder ou não. Então não é
o que a gente pode imaginar que acontece em outras equipes, e o cara fala assim, não, eu tô me sentindo bem, eu vou ganhar. Eu falo assim, tudo bem, eu tô percebendo que você está com força de vontade, que você tem raça, que você tem determinação. Agora vamos ver se essa determinação, essa raça, ela é embasada por números, pelo que o seu organismo consegue fazer. É claro que não existe nenhum método perfeito, é claro que eles não analisam única e exclusivamente os números, mas os números na Ineos têm um peso muito grande, né? E como uma equipe que procura consistência, eu acho que é até válido você levar os números em consideração. Se ele, como atleta, estivesse entregando os números que fossem satisfatórios para ele ter chance de ganhar o Tour de France de acordo aos números, eu acho muito improvável que a Ineos não renovasse. Se a Ineos não está renovando, é porque eles não enxergam esse potencial mais, né? Porque se nós formos pensar a situação interna da Ineos, ela não é tão complexa, ela não teria tantos motivos para gerar tanto atrito. Porque tem o Carapaz, que provavelmente vai fazer o Giro de Itália. Tem o Geraint Thomas, que ele é um ótimo cara, afinal de contas, ele tem uma vitória no Tour de France, mas acho que ele é um cara que ele sabe das características dele, ele sabe que se ele tiver a oportunidade de ganhar, ele pode ganhar por alguma coisa que aconteceu na competição, mas talvez ele não é o cara que queira a responsabilidade de estar lá para ganhar. Tem o Egan Bernal, que já manifestou que ele não vai abrir mão da possibilidade de ganhar mais um título, o que é compreensível, mas quando você tem o Chris Froome, se o Chris Froome tivesse realmente numa ótima forma física, seria fácil porque o Braceford poderia chegar pro Egan Bernal e falar assim, meu, é o seguinte, você já ganhou um, você tem potencial para ganhar 5, entendeu? Agora é o ano do cara, você vai ser o segundo cara, e se ele não estiver entregando o resultado, talvez você tenha a oportunidade de ganhar mais um, né? E mesmo porque isso daria mais experiência para o Egan Bernal, porque a gente precisa lembrar que o Egan Bernal, em 2019, ele não começou o Tour de France como líder, né? Ele não começou com a responsabilidade. E existe uma diferença muito, muito grande entre você treinar para ganhar o Tour de France e treinar para a possibilidade de ganhar sem a pressão. Então, quando você não é o favorito, ou quando você não tem a responsabilidade, é uma pressão desejável, uma pressão gostosa, porque assim, se alguma coisa der errada, não era eu que deveria fazer aquele papel. Agora, a partir do momento que ele entra no ônibus e todos os ciclistas olham para ele e falam assim, meu, você tem que ganhar isso. Porque a gente tem que lembrar que lá dentro não é o mesmo clima de pedal que a gente tem quando a gente vai pedalar com a galera. Os gregários que estão treinando nesse momento, a renovação do contrato dos caras, o salário, o desejo de ganhar mais, comprar a nova casa, ter uma vida mais estável, a partir do momento que eles estão treinando, eles começam a exigir aquilo do cara que é o capitão da equipe e que está se propondo a dizer que é o cara que vai ganhar, que é no caso o Egan Bernal. Então, a situação dentro do ônibus deve ser muito mais particular do que a gente imagina. Isso faz imaginar que do lado da Ineos, eles olhando o Chris Froome, 35 anos, o histórico da lesão, o histórico de sucesso, eu acredito que ele não está entregando os números que representam uma chance de vitória, porque a gente tem que lembrar que além dos números, existe a questão da idade. Se eu não me engano, se o Chris Froome ganhasse 2020 ou 2021, eu acho que ele seria o segundo, o terceiro ciclista a ganhar um Tour de France com 35 anos ou mais. Então, eu acho que nesse momento, eu concordo com a Ineos, é muito risco. Eles estão trocando o risco de ter o Chris Froome mais experiente, numa situação mais incerta, pelo risco de ter o Egan Bernal, que sem dúvida nenhuma tem capacidade e qualidade para ganhar mais um título, mas eu acho que é muito incerto saber como ele vai responder à pressão de começar um Tour de France como o capitão da equipe. Para o cara ser um ótimo capitão, ele tem que cativar esses caras e fazer com que esses caras queiram trabalhar para ele. Isso quer dizer que todos os ciclistas têm que olhar para ele e falar assim, meu, esse cara é um monstro. A gente tem que lembrar que o Nico Portal, isso é bem importante. O Nico Portal, que era o diretor esportivo, ele era o estrategista. O Nico Portal, que faleceu, infelizmente, com 40 anos, ele era o estrategista, ele era o cérebro esportivo, estratégico da Ineos.
O Braceford, ele é o cérebro da empresa. Como funciona como empresa, quanto dinheiro entra, quanto dinheiro sai, quem vai contratar. Agora, o Nico Portal, ele era o cara que conduzia os atletas ali no dia a dia. O Nico Portal não estando mais na Ineos, talvez o Chris Froome também não acredite mais que a Ineos possa manter a mesma linha, a mesma característica para ganhar uma grande volta. Porque, obviamente, o Nico Portal sendo extremamente respeitado, você divide um pouco a responsabilidade entre o capitão da equipe, que segue as orientações do diretor esportivo. Quando você tem um ótimo ciclista, mas talvez nem esse ótimo ciclista, nem essa equipe enxergue o estrategista como um cara que sabe o que está fazendo, aí você desencadeia um efeito de que ninguém acredita muito em ninguém e daí todo mundo passa a fazer o seu melhor. Como uma cutucada, mais ou menos como acontece na Movistar, né? Todo mundo é muito bom, mas ninguém confia muito em ninguém. Daí todo mundo, quando o pessoal fala, mas a Movistar, ela sempre está na classificação por equipe, ela sempre está entre as melhores. Ela está sempre entre as melhores porque existem muitas pessoas boas, ninguém confia em ninguém, cada um tenta fazer o seu melhor, e isso reflete em todo mundo tentando chegar bem. Mas não é todo mundo trabalhando para uma pessoa para ganhar uma grande volta. É cada um tentando dar foice nas costas dos outros e entre eles mesmos. Então eu também acho que talvez o Chris Froome tenha visto esse momento como um ótimo momento para sair. Mesmo porque ele indo para outra equipe, ele diminui a pressão sobre ele, né? E pelo que parece esse contrato vai até o final da carreira dele, talvez por 2, 3 anos seja o contrato. Provavelmente ele leve com ele ou contrate alguns outros gregários, porque é óbvio, né? Ele precisa disso. E isso vai mexer completamente na dinâmica do pelotão, né? E a gente tem que lembrar que o Chris Froome conhece como ninguém a estratégia da Ineos, mas ao mesmo tempo a estratégia da Ineos não reflete mais o que era o Nico Portal, então tudo pode ser diferente, né? Pelo ano que a gente está tendo e pelo ano que a gente vai ter. Eu acho que é isso. Se tornou um bate-papo longo, né? Para falar sobre isso. O que vocês acham dessa transferência? Quem são os grandes favoritos? O que pode acontecer? Eu estava torcendo pro Nairo Quintana, o cara tava, está muito forte. Parece que o Egan Bernal também está fazendo uns pedais monstros, mas eu acho que todo mundo pode cometer o mesmo erro, né? Você estar bem preparado para uma grande volta não quer dizer necessariamente chegar no melhor da sua forma física. Quer dizer chegar numa ótima forma física para você conseguir encontrar o melhor da sua forma física na segunda, terceira semana. O que deve ser algo extremamente complexo de conseguir administrar ao longo da temporada. Eu acho que é isso, para não ficar uma novela, mais um videocast essa semana. É isso, galera. Tchau, abraço, deixa o comentário de vocês aí, o que vocês acham sobre essa transferência e o que vocês acham sobre ganhar R$600 por quilômetro, R$85 mil por dia, R$2,5 milhões de reais por mês. Abraço.